Começamos! Bora que tem mais circuito de lives. A semana tá só começando. Bora, convida. Oi, Caio querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Isso aí, galera. Vai entrando. Deixa eu até botar minha cadeira pra frente aqui. Pronto. Oi, pessoal. Queridos, queridas, amor. Ih, olha meu marido assistindo. Fernando Cortes. Obrigada pela audiência, amor. Vamos lá, gente. Vamos. Compartilha aí, manda aviãozinho pra galera, porque vai começar já, já. Oi, Suia querida. Que saudade de você, anjo. Espero que você esteja bem. Vamos nessa, pessoal. A Deb já tá chegando. A Deb já, já vai estar aqui conosco. Vamos hoje iniciar mais uma temporada de lives sobre autoestima ainda e passeando agora por outros temas. Vamos passear, vamos mergulhar em outros temas que tem tudo a ver com autoestima. Hoje a gente vai falar sobre autoestima e militarismo. E a minha convidada, ela é muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, uma pessoa muito querida, vocês vão amar conhecer, que é a Débora Monerá. A Débora, ela é piloto de helicóptero, gente. Faz ideia? Faz ideia que essa mulher pilota helicóptero? Coisa mais linda que Deus criou. Piloto de helicóptero, capitã da Força Aérea Brasileira, linda, 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 casou ano passado, linda demais, estava belíssima. E nós vamos falar sobre como manter a autoestima no militarismo. A gente vai falar de autoestima e militarismo. E vai ser épico, vai ser extraordinário. Fica por aqui porque vai ser muito legal. Enquanto a Débora tá chegando, eu quero te pedir um favor, eu quero te pedir um carinho, compartilha com pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir de autoestima. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam saber um pouco mais sobre isso. Então, essa semana nós vamos falar ainda na temática, dentro da temática da autoestima, e deixa eu te dar uma ideia do que vai acontecer por aqui. A autoestima, pessoal, ela tem 4 pilares. Tem o pilar estético, o físico externo. Tem um pilar mental, um pilar da dinâmica da psique, que é basicamente uma das partes mais profundas da autoestima. Ângelo, quero falar contigo, Ângelo. Quero ter um convite para te fazer e um pedido, Ângelo. Depois me manda um oi no WhatsApp que eu quero falar contigo. Acabei de ver que você entrou aqui. Terceiro pilar é o pilar espiritual, algo que está acima, superior. E o quarto pilar é o pilar emocional, e esse é o que varia com maior intensidade e age diretamente na autoestima. Então aqui nós estamos diretamente, nada é por acaso, né, Ângela? Entrou bem na hora da estética, bem na hora. Quero falar com você, viu, amigo? Me manda um oi no WhatsApp que eu quero conversar contigo. Nós vamos passear por esses cenários e a minha ideia aqui é ajudar pessoas, cuidar de pessoas e trabalhar a autoestima dentro de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi nesse cenário, de tudo que eu busquei nesse cenário. Se você é homem e tá por aqui, é pra você. É pra você. Com certeza. A autoestima ela também tá ligada ao público masculino. Vocês não fazem ideia da quantidade de homens que se sentem abalados em suas autoestimas e tomam decisões horrorosas por conta disso. Mas, sem mais delongas, eu quero trazer aqui a Deb. Deb, me manda a tua solicitação de entrada aí, pra gente começar nosso bate-papo, pra gente começar aqui esse encontro maravilhoso. Manda aí pra mim a tua solicitação, Deb, pra eu colocar você aqui na nossa live. Vou chamar minha convidada em 3, 2, 1. Já já ela vai estar aqui com a gente. E se você tá aí, tá assistindo, esse é um tema importante. Por conta de uma autoestima fragilizada, muitas mulheres e muitos homens também tomam decisões que prejudicam suas vidas. Então, manda esse aviãozinho para o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que precisa saber e ouvir disso. Olha lá! Tudo bem? Maravilhosa! Tudo ótimo! Linda! Olha só, gente, que mulher maravilhosa! Que isso! Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus.
Gente, essa coisa mais delicada, mais docinho, piloto helicóptero, capitão da Força Aérea Brasileira, mulher totalmente dedicada ao trabalho dela, como diretora Febracis Campo Grande também, né? Amém. E é uma mulher incrível, casada com o Dani. É uma Isso. esposa doce, é uma esposa querida, super dedicada. E hoje a gente vai conversar bastante, a gente vai debater bastante como é que a Debbie lidou com isso, né? Caramba, eu sou militar, eu estou no uniforme militar e eu preciso me sentir bonita dentro dele. Como é que eu vou fazer isso? E a gente vai conversar sobre isso hoje, mas, Debbie, se apresenta para eles aí, conta um pouquinho de quem você é, conta um pouquinho da tua história aí. Tá bom. Antes de começar, Dani, eu quero agradecer o convite. A Oh, Dani, que é uma pessoa muito especial, uma master coach sinistra. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer o convite de estar aqui com você. É uma honra para mim, que tá? bom, que bom. Então, para começar aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Débora Monerá. A Dani já falou um pouquinho. Eu sou piloto de helicóptero, né, de busca e salvamento. E também sou diretora da Febracis Campo Grande. Então, para mim é uma honra estar com vocês e eu estou aqui de coração aberto para responder todas as dúvidas, para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesse caminho, que seja de valor, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para você que está querendo ouvir um pouquinho sobre autoestima. Então, é um prazer imenso estar aqui. Que legal, que legal. Quando eu conheci a Débora, Fernando já tinha me falado dela, tá? Meu marido também é militar, ele já tinha falado dela. E quando eu conheci a Débora, eu falei assim, gente, como é que pode tão delicada pilotar uma máquina daquele tamanho? Faz como, né? Meu Deus do céu, um negócio tão complexo, cheio de botão para todo lado. Eu fiquei olhando e observando e fui olhar o Instagram dela. Gente, essa mulher consegue ficar belíssima no macacão militar verde musgo. Como é que pode? E eu falei, cara, é porque a beleza vem de dentro, né? Aquilo vem de dentro. E eu tava vendo um vídeo seu que eu achei um barato, né, Vi? Você saltando, você pulando na piscina, não pensa, não duvida, vai lá e faz. E puf, pulou de uma altura. Eu falei, gente, olha isso é extraordinário, isso é muito legal. E eu quero aproveitar esses dois momentos, né? O momento que eu te vi de macacão e o momento que eu vi você saltando daquela piscina, para trazer para a galera o seguinte. Gente, a autoestima não é só isso aqui que você está vendo. Isso é uma parte dela. É só uma parte. A É bem... autoestima bem trabalhada faz a Deb fazer o que ela fez nesse vídeo, que ela saltava de uma piscina, de uma plataforma, um trampolim super alto e caía numa piscina. A autoestima faz com que ela se sinta belíssima, faz com que ela e verdadeiramente fique belíssima dentro de um macacão militar que esconde tudo. Só fica aqui, ó, daqui pra cima só que aparece. E isso se não tiver de capacete, porque se tiver de capacete, fecha tudo, só fica isso aqui, né? É verdade. Com o microfone ainda escondido aqui assim, né? Então, é mágico isso. A autoestima, ela é um processo que parte de dentro, primeiro, tá? E isso sendo trabalhado, isso sendo desenvolvido, isso sendo construído, faz com que a Deb tenha essa beleza que vem de dentro. Essa coisa que sem esforço acontece. Ela não precisa estar com um vestido mega lindo, mega estruturado para ela estar belíssima. Ela não precisa estar cheia de reboco na cara para ela estar belíssima. Isso vem de dentro. E falando sobre isso, o que eu acho mágico é como existem mulheres que podem estar super bem vestidas e ainda assim se sentirem feias, e mulheres que estão todas tapadinhas como um macacão militar e se sentirem muito bonitas. Com esta introdução feita, querida, o que é autoestima para você? Me conta aí. Dani, eu vou falar que você falou exatamente o que eu penso. Eu compartilho muito dessa ideia que você tem. A autoestima, a palavra em si, ela é nada menos que você, como você se vê, como você olha para você mesmo. E isso independe dos olhos dos outros. É totalmente o como você se enxerga. E isso vai influenciar no como os outros te enxergam totalmente. Como você se enxerga
Vamos prestar bastante atenção nisso. Como você se enxerga tem total relação do como o outro vai te enxergar. E o que a gente está falando aqui de autoestima, o que eu falei que você pegou no ponto exato, que é o que eu realmente acredito, é que a estética, que a foto, a minha foto, é só a ponta do iceberg da minha autoestima. Ela é só aquela pontinha lá que tá para fora da água, que você às vezes consegue ver passando. O meu filme é a autoestima por completo, é a parte de baixo do iceberg. E às vezes o que eu acho? A pessoa ela tenta muito trabalhar sua autoestima trabalhando só a ponta do iceberg. Só, eu vou fazer só minha maquiagem. Vai te ajudar? Vai te ajudar um pouco, sim. Vai te ajudar. Mas ela não, por vezes, não vai resolver tudo aquilo que você precisava de autoestima. Você é o primeiro passo? É. Quando uma pessoa está debilitada, qual é a primeira parte que cai da autoestima? É a estética. É a que vai aparecer primeiro. Quando ela está deprimida, quando ela está, por vezes, não quer nem levantar da cama. Então, talvez alguém aqui se identifique com isso ou já passou por isso em algum momento da vida, de estar tão debilitado que não tem força para pentear o cabelo de manhã. E aí já está refletindo na sua autoestima lá na ponta do iceberg, é o que você vai ver primeiro. Só que para tratar ela, eu vou pegar essa pessoa, eu vou falar, você precisa ter um mínimo de autoestima, mas isso por vezes não vai resolver completamente. Como que ela vai trabalhar mais a fundo essa questão da autoestima? A parte de baixo do iceberg que ninguém está vendo, ela vai precisar trabalhar aqui dentro, a autoestima, a parte do autoconhecimento, entender o porquê ela se sente inferiorizada, inferior, por que isso acontece é sim o iceberg inteiro. E quando você trabalhar a parte de baixo do iceberg, que é mais robusta, a parte de fora vai vir naturalmente. Então são trabalhos paralelos, como a Dani falou, existem vários trabalhos. O espiritual também, entender que você é filho de Deus e tem um propósito, tem uma missão, tem valores, tem capacidade, que você é muito mais do que às vezes só o que o espelho está te mostrando naquele minuto, que por vezes pode não estar no melhor momento ou você está acelerado, mas o que você reflete vem além disso. São vários aspectos que a Dani falou e eu concordo plenamente com você, Dani. Então, para mim, tem esses dois aspectos. A foto, trabalhar a foto da autoestima, que é a primeira que vai cair quando você tá mal, e depois trabalhar o resto do iceberg, que é o filme inteiro, de tudo que você viveu, das suas crenças enraizadas, do porquê você não se sente confiante, não se sente capaz. Esse é o que está lá embaixo do iceberg. Para mim, a autoestima está relacionada a isso. Perfeito, perfeito. Isso que a gente tem feito, que eu tenho buscado fazer é o seguinte. Eu via muito e recebia muitas mensagens de mulheres falando assim, Dani, eu quero ser autoconfiante como você é, me ensina. Gente, não tem fórmula de bolo, como a Debbie falou. A gente precisa sentar e analisar. Tem um monte de coisa acontecendo. Um monte de coisa. Os momentos mais incríveis da minha vida, eu não estava maquiada. Eu estava sem maquiagem. Eu estava livre com o meu rosto do jeitinho que ele é, com as imperfeições que ele tem e vivendo momentos extraordinários. Eu me lembro que há bem pouco tempo, assim que eu comecei a namorar Fernando, eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, em algum momento eu vou estar sem maquiagem perto dele. Como é que vai ser? Será que ele vai me achar bonita sem maquiagem? Será que ele vai gostar de mim sem maquiagem? E naquele momento eu percebi, eu falei, gente, eu ainda tenho coisa beça para trabalhar. Essa insegurança tá mexendo com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, tá me impedindo de viver um momento incrível, tá me impedindo de viver algo extraordinário. Exatamente como a Debbie falou. Gente, tem que olhar o filme por completo. Porque a foto é só o papel e o papel aceita qualquer coisa. Eu preciso ver o filme completo. Eu preciso entender o que aconteceu antes, que pode ter gerado, por exemplo, no meu case, esse medo, essa insegurança de estar sem maquiagem na frente dele. Quantas e quantas mulheres, gente, acorda antes da pessoa que está dormindo junto do marido, do namorado, sei lá, acorda para se preparar, porque com medo, ele não pode me ver sem maquiagem, ele não pode ver sem... Quantas e quantas e quantas. Então tem muita coisa por trás.
Tem muita coisa escondida num cenário tortuoso de, como Deb falou, crenças, limitações, vícios emocionais. Deb, quando eu comecei a estudar muito, comecei a estudar muito para fazer esse trabalho agora, vão ser por volta de 3 semanas com lives todos os dias, falando sobre autoestima e trazendo vários profissionais de várias áreas, também acrescentando informação. Para você ter uma ideia, ao longo dessa semana eu vou receber uma psicanalista, vou receber psicóloga, vou receber Uau. uma pastora, vou receber uma outra amiga querida que trabalha com o método de luz e rei. Então, tudo voltado para a mente. Depois nós vamos trabalhar o espiritual, depois nós vamos trabalhar as emoções. E vamos fechar esse assunto fortalecendo as emoções. Então, quando eu olho para uma pessoa como um todo e vejo que ela não é só o que ela está me mostrando, ela não é só aquilo que eu estou vendo, eu consigo decidir, não, peraí, eu preciso me conhecer. Eu preciso mergulhar em mim, eu preciso ver o que está rolando dentro de mim que pode afetar ou não meus resultados. E uma coisa que eu acho assim muito importante, e eu vou ter 2 convidados falando sobre isso. Autoestima masculina. Ninguém fala, gente. Ninguém fala, como se os homens não precisassem trabalhar isso. Ninguém fala sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Quantos homens estão tomando decisões péssimas, relacionais, péssimas na direção do dinheiro, péssimas na direção do trabalho, por conta da autoestima ferida, machucada ou da ausência dela. Então vai ser, aí Fabiano, pastor Fabiano, vai ser top, amigo, vai ser maravilhoso. Deb, quando eu viajo para São Paulo, pastor Fabiano me leva para tudo quanto é lugar. Ele que cuida de mim lá. Muito bem, vamos lá. Quando você percebeu, Deb, que você precisava olhar para a tua autoestima? Quando você percebeu que você precisava começar a cuidar disso? Olha, eu vou te falar o seguinte, Dani. Primeiro que eu vou acompanhar suas lives todas, certeza que vão ser extraordinárias. E realmente, os homens, autoestima parece uma palavra ligada à beleza, mas eu falei que não é isso, não é só isso. Ela tem um monte de coisas interiorizadas que os homens precisam muito, muito, e não trabalham. Então, eu tenho certeza que essa tua série de lives vai ser extraordinária. Vou estar te acompanhando todos os dias. Linda. Mas quando eu percebi a autoestima, eu vou te dizer o seguinte. Eu sempre fui o que o pessoal chama às vezes de menininho, mas porque eu tinha comportamentos assim, mais... eu sempre convivi com muitos homens. A minha profissão é masculinizada, Sim. é mais masculinizada, tem muitas mulheres também, mas é mais comum no meio masculino. Então, a minha autoestima, inicialmente, foi o inverso do que começar com a foto. Ela estava muito mais relacionada à minha confiança, a saber quem eu era, a reações, como eu lidava com as dificuldades, e aquilo alimentava a minha autoestima por conta de crenças que meus pais me deram. Então, eles sempre me validaram muito na capacidade de quem eu era, do que eu conseguia fazer. Eu também lutava Muay Thai. E eu, no início da vida, eu deixava até em segundo plano a autoestima relacionada à foto. E foi isso que me caiu a ficha no meio do caminho, até antes de ir para a AFA, de trabalhar também essa questão de ser feminina, né? Eu nunca fui tão brutalizada, mas eu não usava tanta maquiagem, eu sempre gostei de roupas largas, mais larguinhas, mas a minha autoestima inicialmente estava muito ligada a minhas crenças. Por isso que eu falo que tem 2 níveis aí que a gente precisa trabalhar, todos 2. Eu estava trabalhando o quê? A base, o que eu fazia. Então, eu estava muito ligada no que eu era capaz de fazer. Aquilo fortalecia a minha autoestima, as coisas que eu ia realizando. Eu estava me alimentando daquilo. E ao passar do tempo, eu percebi a real necessidade, quanto era importante também ser feminina, me arrumar, que era que eu deixava no segundo plano inicialmente, até na AFA, que era muita correria. Então, a gente estava sempre de coque. E eu fui percebendo
ao decorrer do tempo, essa necessidade, essa importância da feminilidade, que eu ser realmente uma mulher no âmbito masculino e não querer ser igual ao homem, né? A gente nunca vai ser igual. Então, eu reconheci as minhas qualidades e quanto eu poderia ter um diferencial sendo feminina, sendo mulher naquele ambiente masculinizado. Eu sempre fui tosquinha, que eles chamam, né? Que é fazer o que tinha que fazer, que tem que correr, tem que correr. Vai para o acampamento, é lama na cara, tem lama também. Não tinha problema com isso. Mas quando eu passei a entender também a feminilidade e a beleza que isso tem, a riqueza que isso tem, eu ganhei mais um passo ao meu favor e em favor da minha autoestima também. Então, foi isso que foi a minha descoberta. A minha autoestima estava tão relacionada à minha identidade e ao que eu fazia, e eu não me ligava tanto na foto. E eu aprendi a me ligar nos dois, que eram importantes. Então, esse aí foi um grande ganho no decorrer do caminho, para mim. Sem dúvida. Ai, adorei, adorei. Eu atendi, tem um ano e meio, não, 2018, 2 anos. Atendi em 2018 uma militar, e essa militar do Exército, né, do EB. E a dificuldade dela, naquele momento, quando nós começamos o trabalho com coaching, a dificuldade dela era justamente isso que você acabou de falar. Ela dizia assim para mim: Dani, meu marido disse para mim que ele está perdendo o desejo sexual por mim porque ele não quer dormir com outro homem. Olha! Uau! E ali eu fiquei com a cara de coach, né? Tá, fala mais sobre isso, vamos conversar para entender esse cenário. E às vezes, até no mecanismo de proteção, né? A mulher acredita, bom, quanto mais eu for capaz de afastar os homens, menos eles me atacarão como carne fresca nesse ambiente. Só que é um mecanismo de proteção. Você pode continuar sendo super feminina, delicada, uma princesinha, e impor respeito da mesma maneira, impedindo que eles venham da forma que não é aceitável, vamos dizer assim. O que, se você parar para pensar, acontece muito menos do que a gente imagina. Geralmente, as mulheres que estão feridas ao extremo e com a sua identidade e merecimento abalados ao extremo é que acabam atraindo um comportamento disfuncional na direção delas. Mas a grande maioria não funciona assim. Os homens são muito respeitadores e muito cuidadosos até nesse sentido, especialmente no ambiente militar. Mas a debilidade dessa pessoa acaba fazendo com que ela crie um personagem masculino na intenção de afastar. Acontece muito também com mulheres que começam um relacionamento e, pelo medo de perder o novo parceiro, também começam a afastar de forma até grosseira outros homens, emanando uma energia muito masculina, muito de bloqueio para o outro que possa se aproximar. E eu gosto muito de um autor norte-americano, que é o Javier Tic, que diz o seguinte: nem todo homem quer você. Sexualmente falando, né? E ele é o autor de um dos livros que eu li há muitos anos atrás, chamado Apaixone-se. O título do livro é Apaixone-se. Quem puder, compra, que é um livro muito legal. Apaixone-se. E o livro fala sobre apaixonar-se por si mesma, né? Se apaixonar por si mesmo. E que livro maravilhoso, especialmente se você aplicar no ambiente business. Gente, vocês não fazem ideia a quantidade de gestoras que estão em apuros por conta de uma autoestima abalada, ferida, e ali ela vai tomando decisões ruins, que são decisões que não são boas nem para ela, nem para a empresa, nem para o time que ela está gerindo, e a empresa vai toda por água abaixo junto desse cenário. E a gente está falando aqui de uma coisa que todo mundo fala: ai, autoestima, que assunto bobo. Vai vendo. Dani, bem, e olha só, o que você falou aí, sabe o que acontece? A ponta do iceberg, a foto, é a que primeiro aparece, mas por trás dela tem um monte de crença que foi implantado em você desde a sua infância. E eu vou abrir meu coração do que era, o que estava na minha vida e o que eu vi, que eu descobri no método CIS, foi quando caiu minha ficha, de por que aquilo acontecia.
a crença que estava por trás daquele, ah, não, eu sou assim mesmo, não preciso de maquiagem, não sei o quê, era uma crença lá atrás que a minha mãe, ela é uma mulher muito forte. Então, ela me criou sempre falando, seja independente, você é forte, você não precisa dos homens, você pode fazer seu caminho. E daquilo ali, ela foi construindo que eu precisava ser forte, que eu era forte, que eu era capaz. Naquilo ali veio que eu não precisava de maquiagem. Criou essa crença enraizada lá atrás e que eu vejo que muitas mulheres hoje têm essa crença que tem que entrar no mercado, que tem que ser fortuna, e aí deixam de lado a beleza, a serenidade de ser feminina, o potencial que tem de ser uma mulher, entendeu? E deixam isso de lado, porque ela precisa ser forte. E ser forte não precisa ser brutalizada. É isso que as mulheres precisam entender. Ser forte. A maioria, a nossa geração está entrando no mercado de uma maneira totalmente diferente das gerações anteriores, que por vezes nem trabalhavam. É uma geração diferente, mas que por vezes está invertendo o seu papel, está querendo ser um homem, está querendo ser bruta, está perdendo a beleza de ser feminina, de ser mulher. E os homens também com crenças disfuncionais que dizem que ele não consegue. As crenças dos homens às vezes atuam na sua capacidade de agir na empresa, de fazer. Aquelas crenças que foram implantadas lá atrás, na sua autoestima, para tomar decisão do que você é capaz, do que realmente é necessário, do que a empresa precisa, ser autoconfiante, está tudo isso entrelaçado. Então, a importância, a relevância desse tema. E eu acabei ficando forte. As crenças que a minha mãe colocou, eu fazia luta, eu saltava de paraquedas, eu voava avião. Aquilo, em vários momentos, me foi muito fortalecedor, de fato. Me fez ser aquilo que ela implantou de forte. Só que eu não percebi que eu estava ficando, às vezes, um pouco brutalizada. Né? No meu vestir, às vezes de não me maquiar. E essa ficha foi caindo só com autoconhecimento. Com o método CIS, com a ferramenta que o Paulo fez no final, que falava só sobre isso, sobre como as mulheres estão. Falou meu caso lá. E eu sei que tem um monte de gente aí que vive isso, com certeza. Então, vai cair a ficha. Para mim, olha como foi bem similar, assim. No método CIS, nessa ferramenta que você está falando, eu comecei a me lembrar da quantidade de vezes que eu tinha ouvido a minha vida inteira a Dani é idêntica ao pai dela em comportamento. E a Dani é igual ao pai dela. Quem me conheceu aí há 10 anos atrás, há um pouquinho mais de tempo, vai lembrar. Todo mundo fala, nossa, a Dani é igual ao pai dela. A Dani é igual, o comportamento dela é igual ao pai dela. É o pai dela escritinho. E lá no Método CIS, eu vivendo as ferramentas e os exemplos que o Paulo vinha trazendo, eu falei, meu Deus... Se eu tenho um comportamento igual ao do meu pai é um homem, o que está acontecendo aqui dentro? Deixa eu entender por que eu adotei o comportamento dele. Deixa eu entender por que eu estou vivendo isso. Outra coisa importante. E meu pai conta isso até hoje, né? Com muito orgulho. Ele disse que a primeira coisa que ele falou quando me pegou no colo, e tem foto, eu vou publicar até essa foto no meu Instagram para vocês verem qual é a foto. Eu assim, acabar de nascer, recém-nascida, minha mãe deitada na cama, meu pai comigo no colo. Meu pai disse que a frase que ele falou naquele momento foi a seguinte: minha filha nunca vai depender de homem nenhum. Tava implantando um chip em você. Minha querida, podia acontecer o que fosse, que eu entrava num modo competição nível tão hard com os homens que estavam ao meu redor, que era um verdadeiro homem lutando com homem. Ali, sabe quando você empurra uma pecinha daqueles dominós que estão todos empilhados e começou a cair tudo. Eu, gente, entendi. Olha, fiquei até arrepiada. Eu, gente, entendi. E começou a fazer muito sentido. Começou a fazer sentido porque que meus relacionamentos não davam certo. Começou a fazer sentido porque que eu estava separada do meu primeiro marido há 2 anos e ninguém entrava na minha vida. Eu fazia com as minhas próprias mãos o afastamento. Começou a fazer sentido. Por que eu me isolava em uma série de situações? Começou a fazer sentido. Por que eu entrava naquele modo embate? Por que eu dizia não para todo homem que me oferecia ajuda e apoio de alguma forma? E
enquanto eu não trabalhei isso, enquanto eu não olhei com autoconhecimento para isso, essa maldição continuava vigente na minha vida. Dani, seu pai fez isso porque ele queria te magoar, maltratar, gerar um problema para você? Gente, óbvio que não. Meu pai fez isso na melhor e na mais linda das intenções. Meu pai fez isso por amor. Como a mãe de... Ele teve. Como a mãe de Deb. Você vai ser forte, você é forte. Você... Gente, os pais fazem isso por amor. Os pais fazem isso por carinho, por dedicação, por cuidado. Então, naquele momento eu entendi que se eu não reprogramasse isso, eu continuaria colhendo resultados desastrosos. Inclusive no ambiente financeiro. Exato. Inclusive aí. Porque, gente, vamos lá. Se eu entro em modo competição com homens, a crença que estava instaurada, vocês acham que eu não vou entrar em modo, não entraria em modo competição com gerente de banco? Com uma pessoa que tem ali a habilidade de liberar ou não. Eu tinha empresa, como é que eu fazia esse processo? Era tudo muito desafiador, era tudo muito complicado. Então, assim, a gente está trazendo alguns poucos exemplos. A gente podia passar o resto da tarde, né, Deb, falando sobre isso. A gente está trazendo aqui alguns poucos exemplos e para mim, o método CIS foi muito marcante, porque foi lá a primeira vez que eu entendi isso. Eu tinha ouvido algumas coisas espaçadas em outros lugares, mas lá eu entendi. Olha o poder da gente dar exemplo. Vocês estão entendendo por que a gente está trazendo exemplo aqui? Porque lá no método CIS, o Paulo traz muitos exemplos. E foi lá que eu fiz exatamente como você, eu liguei. E ali eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar isso. Preciso mudar a minha vida nesse sentido. Deb, pergunta. Gente, se quiserem fazer perguntas pra gente, manda aí pergunta. A gente está aqui para responder também, né? A gente está pronta para responder. Deb, o que você faz para se sentir bonita no uniforme militar? Quando você está trabalhando, está no teu uniforme, o que você faz quando você quer assim, eu quero me sentir bonita aqui dentro? O que você faz? Dani, depois que eu entendi que eu podia ser feminina, que eu podia manter as minhas características, que eu continuava sendo no meio masculino, eu sendo respeitada, tendo tudo do mesmo jeito, que as minhas crenças fortalecedoras, elas não tinham relação, elas não iam ser diminuídas, porque eu era braba e tinha que fazer tudo, e o voo tinha que fazer o que tinha que ser feito. Eu comecei a entender isso, como eu falei no Método CIS também, que a nossa história, você falou aí, foi me arrepiando, porque é muito parecida. E é o que eu falei, é uma geração toda vivendo isso, passando por isso, de mulheres que foram criadas para ser fortes e acabam entrando em colisão, e essa colisão aparece lá no conjugal, tá? Enquanto eu não entendia isso, eu também não dava certo no conjugal. Eu era muito forte no meu profissional, muito forte nas minhas áreas todas, mas o meu conjugal ficava sempre aquele embate. E aí, como foi que eu consegui entender isso? Entendendo que eu tinha características excelentes e que aquela foto podia ser bem cuidada, podia ser trabalhada. E hoje eu vou trabalhar de macacão, eu passo meu batom, eu passo o rímel, eu tenho esse cuidado. Mas eu também me sinto muito autoconfiante com as coisas que eu consigo realizar. Então, é um paralelo. Aquelas coisas que eu vou realizando, desde as pequenas coisinhas até grandes coisas que eu vou realizando, me fazem autoestima fortalecedora. E também o outro lado que eu entendi que podia ser feminino, usar isso a meu favor. Então, foi um crescimento dessas duas áreas que me fez sentir, até de macacão, me sinto bem, me sinto bonita, me sinto confiante. E mesmo num meio onde não tem nenhuma menina, eu mantenho, eu uso do que eu sei, do que eu sou mulher. Aprendi que é muito bom isso e parece engraçado, né? Mas não é tão intuitivo, para mim não era. Então, eu aprendi nessa trajetória do autoconhecimento a ser feminina, bonita, e fazer também coisas, grandes coisas, realizações. Isso me faz ter uma autoestima melhor. É o que me faz, é o que me fortalece. Muito bom, adorei, cara, adorei.
Eu tô com a vontade de atender você, Débora. Meu Deus! Vambora! Bora começar esse processo, meu Deus. Muito bem, gente. Adorei isso que você falou. Realmente são detalhes, né? Nos perguntaram aqui em box sobre o que é live. Nós estamos falando sobre autoestima, os diversos pilares onde essa autoestima pode ser interferida e pode gerar interferências. E nós estamos falando aqui como o militarismo pode ficar ainda mais bonito com a autoestima. A Débora está trazendo a visão dela. A Débora é capitã da Força Aérea Brasileira, piloto de helicóptero. Então, a gente está fazendo esse paralelo para quem perguntou aqui em box. Também tem uma pergunta aqui da Aline. Dani, como identifico qual a crença está me limitando no relacionamento amoroso? Estive igual a você. Se você está com essa dúvida, se você ou outras pessoas estiverem com essa dúvida, não só no relacionamento amoroso, se você quer saber por que você não está conseguindo, por exemplo, ter dinheiro, guardar dinheiro, produzir dinheiro, por que você tem dívida, se você quer entender, por exemplo, por que você não para em emprego nenhum, porque você está sempre rodando em um monte de trabalho, se você quer entender, por exemplo, por que você não consegue ter um bom relacionamento com seus filhos ou com seus pais, se você quer entender, por exemplo, o que está te impedindo de ter um corpo bacana, o que está te impedindo de ter uma saúde extraordinária, por que você não consegue ler livro nenhum. Se você quer saber sobre tudo isso, eu vou te dar a dica de $1 milhão agora. Na minha bio tem o link para o grupo Bonitas por Natureza. Vai para lá. Lá a gente está colocando desafios todos os dias para você começar a trabalhar em você, sua identidade, sua capacidade e seu merecimento. A chave está nessa pirâmide que nós chamamos de pirâmide do indivíduo. E toda sexta-feira, às 8h30 da noite, até o final do mês, tem um encontro no Zoom, onde eu partilho ferramentas de coaching e conteúdo para você começar a destravar, desbloquear e trabalhar tudo isso, tá bom? Dica aí de $1 milhão. O Samuel disse aqui, ó, mulher com o macacão da Fábio é muito lindo. Eu também acho, Samuel, eu acho muito bonito. Obrigada, Samuel. O João botou aqui, ó, macacão de voo é o estilo. Gostou também. Muito bem. Gente, se você tiver aí perguntas, dúvidas, quiser trocar conosco, manda sua pergunta que a gente vai ficar muito feliz de trocar com vocês. A Andressa Rezende colocou aqui, Dani, você falando agora me fez lembrar. Quando eu era adolescente, eu me vestia mais moleca para não chamar a atenção de homens. Era jornalista e as piadas eram muito chatas. Gente, vocês estão vendo como o exemplo que a gente está trazendo aqui da nossa vida pessoal pode estar representado na vida de outras pessoas? Vocês perceberam isso? Sacaram que como é importante a gente trazer a visão de tudo que nós vivemos e reprogramamos e continuamos reprogramando, né? Eu falo para os meus alunos de formação em coaching o seguinte: não, pessoal, isso aqui é mergulho em Nárnia. Você não volta mais, você fica lá. E você vai continuar investigando e procurando, e procurando, e procurando. E a cada momento, a cada dia que passa, você se torna um novo indivíduo. E esse novo indivíduo precisa ser investigado. Então, autoconhecimento é mergulho num mar que não tem fundo. Você vai sempre indo, indo, e fica cada vez mais bonito, cada vez mais iluminado, cada vez mais gostoso. Quando você vai vendo que você se conhece cada vez mais, fica muito mais fácil de lidar com você, lidar com a vida, lidar com o outro, fica muito mais gostoso. Então, Debbie, teve algum momento da sua vida que você percebeu assim, cara, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso olhar para mim? Teve sim. Quando Vou mandar um beijo aqui para Cris antes de continuar, para o Átila. Olha, quando foi esse momento? Esse momento foi bem característico e foi quando o meu casamento estava acabando, tá? A gente estava numa crise conjugal, foi assim que eu conheci o método CIS, a Febra CIS, mas eu não entendia tudo isso que eu estou te falando agora aqui, que parece tão óbvio. Na minha cabeça não tinha nada disso. Que eu tinha instaurado aquilo ali, que a minha mãe teve problemas conjugais e falou para mim, homem não presta, e que aquilo estava ecoando na minha cabeça, e eu, por vezes, estava descontando aquilo ali no meu marido com uma certa desconfiança, com comportamentos que se alimentavam e que eram disfuncionais entre nós, que estava quase destruindo a gente. Então, nesse momento aí, por isso que a gente está falando, a autoestima tem tudo a ver com aquele pilar que você não consegue sozinho. Aquele pilar que você está tomando ações inapropriadas, ineficientes. No teu caso, pode ser o financeiro. Pode ser o social, pode ser a sua saúde que você não está conseguindo sozinha, que você não consegue emagrecer por
comportamentos disfuncionais que vieram lá atrás, que estão totalmente relacionados à sua autoestima, à tua capacidade de reagir diante do mundo, né? Então, no meu caso, foi impactar lá no meu casamento. Esse embate de crenças que vieram lá de trás e que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E com autoconhecimento que eu pude sair daquela gaiola e ver o que estava acontecendo comigo. Por que que eu estava tendo aquele resultado do meu pilar conjugal? E aí foi fazer sentido tudo. Eu fui criada lutando com homens, lutando mesmo, luta, Muay Thai. Fui viver, era piloto de avião e aquela crença de que eu tinha que ser independente, que o homem não prestava, que vinha lá de trás, e aquilo estava fazendo um impacto muito grande no meu casamento. Quando eu entendi, então, aquilo ali, eu pude reformular totalmente, tanto a minha autoestima, a minha autoconfiança no casamento, a minha forma de comunicar fisicamente mudou. Então, disso aí, eu mudei vários pilares que acabou tendo impacto no financeiro, acabou tendo impacto no profissional, que foi quando eu conheci a Febracis, me tornei diretora, não estava pensando em nada disso naquele momento, estava pensando em salvar meu casamento, porque eu mesmo estava destruindo, não era meu marido, era eu. Então, aquilo ali fez total diferença na minha vida inteira. Não tinha como. E partiu de um pilar que eu não conseguia sozinha. E todo mundo tem aquele pilar que, por vezes, você não consegue sozinho, que você olha para ele assim, ai, meu financeiro não vai sozinho, eu não consigo mudar. Meu profissional, eu começo e não termino. Minha saúde, eu quero emagrecer, começo e paro. O meu emocional que fica abalado. Para você, é o teu pilar que está envolto de crenças que vêm lá de trás, que só o autoconhecimento vai mudar. Porque o autoconhecimento que vai mudar vai te fazer entender essa raiz e te tornar realmente confiante para agir naquele pilar. Para você ter autoconfiança e assim vai se tornar também uma postura diferente, vai lidar de forma diferenciada com aquele pilar. Né? Então, a autoestima e a autoconfiança estão totalmente relacionadas ao autoconhecimento, diretamente. Muito mais do que ao batom. Ele está relacionado ao autoconhecimento. Quando você tiver o autoconhecimento, a tua aparência vai mudar sem maquiagem. Você vai ter postura, vai chegar no lugar, a pessoa vai te olhar sem maquiagem nenhuma, de macacão, parecendo um frentista, aquele macacão. Ele não é bonito, mas como você lida, como você chega com ele no lugar, entendeu? Vai mudar a tua vida. Totalmente relacionado. Parecendo um frentista, eu fico babando no Fernando com aquele macacão. Eu olho pra ele e fico, meu Deus, eu me derreto. Mas porque se posiciona, porque tá envolto de uma crença que vem por trás de autoestima, de autoconfiança, que você tá vestida nele, numa roupa que é feia, uma roupa feia. Gente, adorei, adorei. Você falando aí, eu vou fazer só um parêntese. Ontem nós estávamos aqui assistindo uma pregação daquele pastor Cláudio Duarte, que todo mundo gosta, eu gostava muito dele, mas ontem eu fiquei incomodada. E ele falando sobre relacionamentos, ele disse o seguinte: se você homem, vai casar com uma mulher que já foi casada, cuidado, porque em algum momento ela vai projetar em você a desconfiança, ela vai projetar em você o relacionamento anterior. Gente, eu queria entrar na tela e socar ele. Eu falei, gente, que isso? É sentença agora, né? Todo mundo sentenciado, ninguém tem a chance de se transformar, mudar, e todas as ferramentas de autoconhecimento e espirituais que existem não funcionam nesse caso. Caraca, eu fiquei tão incomodada. Eu falei, gente, não, você pode mudar. Ei, se você já foi casada assim como eu, já viveu o divórcio, sabe a dor que é. Se você já passou por isso, isso não é uma sentença na sua vida. Só será se você não fizer nada. Se você repetir. Se você repetir. Tento. A tendência é você repetir esse padrão. Gente, por que Gretchen casou tantas vezes? Porque ela nunca parou e falou assim, peraí, deixa eu entender o que acontece. Por que tá acontecendo isso? Não é? Deixa eu entender por que isso está se repetindo. Deixa eu entender por que esse padrão está acontecendo. Porque quando eu olho com autorresponsabilidade, quando eu olho com aquela decisão, peraí, eu preciso entender o que está dentro de mim que está provocando isso. Porque a gente tem parcela, claro que tem.
todo mundo tem. Gente, quando um casamento, um relacionamento se dissolve, 50% para cada lado. Não tem essa. 50% para cada lado. Então, não é sentença, você pode mudar, cara. Vai buscar autoconhecimento, vai buscar se entender, faça coaching, faça curso, vá ler livros, faça o que tiver ao seu alcance. Dani, agora eu tô sem dinheiro. Gente, isso aqui que a gente tá fazendo é gratuito. O grupo lá do WhatsApp é gratuito. Esse aulão que eu faço na sexta-feira é gratuito. Tem mais de 300 vídeos na página do Dr. Paulo Vieira gratuitos. Eu tava falando com o Fernando há um tempinho atrás, eu comecei a minha jornada na Febracis ouvindo podcast do Paulo. Gente, aqui, ó, podcast, botava fone de ouvido, ficava ouvindo aquilo, migrei para o YouTube, comecei a ouvir um pouquinho mais das informações, tomar nota. Gente, não tem desculpa, a única desculpa que você pode dar é eu não quero, beleza, direito seu, mas também não reclama. Ó, entuba, segue sua vida. O problema tá em não querer melhorar e continuar, ó, reclamando, enchendo o saco, perturbando todo mundo. É aquela pessoa que encosta nas amigas para falar sempre do mesmo problema, da mesma questão. E aí, num dado momento, ela se vê sozinha, porque ninguém tem paciência de ficar muito tempo perto de gente assim. Né? Ui, caraca, eu tô adorando. Gente, tá muito gostoso. Olha só. Bom. O que você percebe, Deb, que ainda mexe, ainda abala um pouco a tua autoestima? Olha, o que abala a minha autoestima? Eu não me abalo com a parte física. Eu falei, eu sou muito mais ligada a fazer e a ser. Então, o que me abala é quando alguma coisa, talvez no âmbito profissional, não sai como eu quero, não sai exatamente como eu gostaria, eu percebo que aquilo ali começa a querer mexer em mim, na minha crença, até que eu tenha a autoconsciência de reconhecer e falar, opa, é uma ação que saiu errada. Não tem a ver com quem eu sou, com o que eu sou capaz, com o que eu faço, com o que eu mereço. Eu consegui, naquele momento, às vezes, ser sequestrada, né? Sou sequestrada e aí eu perceber aquilo ali, que alguma coisa que eu fiz não saiu como eu queria, e eu retornar daquele sequestro. E lembrar de quem eu sou, do que eu faço, do que eu mereço, que é o que a gente aprende no coaching integral sistêmico. Então, está muito relacionado a isso. Mas é claro que eu falo assim, eu tenho uma frase que é até engraçada. Eu falo, quando eu tô assim, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a primeira coisa que acontece é que eu fico descabelada. Eu falo que você me viu descabelada, tá pegando. Então, é o primeiro sinal, né? O primeiro aviso, tô descabelada. Tem muita coisa acontecendo, o cabelo ficou para daqui a pouco, entendeu? É o primeiro sinal. Mas o que realmente mexe comigo, isso aí não mexe comigo. O que mexe comigo é quando alguma coisa sai daquilo que eu queria que tivesse acontecido, da ação que era para fazer, que era para ter acontecido. E aí eu ameaço ser sequestrada e me trabalho todos os dias, porque ninguém é perfeito, né? Então eu tô sempre... Cada dia eu tô aprendendo uma coisa, eu tô crescendo mais, eu tô... Nossa, ó, tá vendo? Fui sequestrada, olha isso aqui. E aí eu tenho que voltar, falar, olha, quem você é, como é que é. Então é isso que às vezes fica querendo me sequestrar e eu tô sempre me trabalhando para estar em crescimento e reconstruindo a minha autoestima, minha autoconfiança cada vez mais fortalecedora. Mas é claro que a gente não é perfeito, né? E como vocês que estão ouvindo a gente aí devem ter os seus embates, né? E sequestros, mas o autoconhecimento me faz reconhecê-los e não viver eles permanentemente na minha vida, como acontecia no meu conjugal, que era sequestrado e nem percebia. Achava que aquilo era eu mesmo. Eu não descobria que aquilo tinha a ver com outras crenças, né? E aí cada um no seu pilar, reconhecer quando é que esse sequestro acontece, quando é que você não se sente capaz, que a sua autoestima se abala, que você não toma a melhor decisão, talvez no seu trabalho. Quando é que isso acontece? Você tem essa consciência? Você consegue sozinho ter essa consciência? Então, foi nesse trajeto que eu descobri como ter essa autoconsciência e como não ser tão sequestrada quesito. Uau! Caraca! Isso é top demais! Deb, perguntaram aqui... A gente abriu para perguntas, veio uma pergunta interessante. Perguntaram aqui como eu faço para entrar na FAB. Olha, tem bastante responde aí, amiga. Que me segue, que pergunta, principalmente mulheres, né? Porque a minha é a segunda turma de mulheres da Força Aérea.
entrei em 2004, né? Esse ano já estou indo a major. Então, pode me mandar pergunta inbox também, quem quiser, me segue lá no perfil, eu posto algumas coisas da aviação também. E também do coach de degrau sistêmico, mas para entrar na Força Aérea, você tem que ir para a Academia da Força Aérea ou para a Epicar. A Epicar também aceita mulheres agora, então tem apenas 3 anos que começou a aceitar mulheres. E minha dica maior é faça um cursinho preparatório, ele vai te dar a trilha do sucesso. O sucesso deixa a pista e o cursinho preparatório vai te mostrar o melhor caminho para chegar lá. E estudar bastante. Outra pergunta, ó. Perguntaram aqui se você já passou alguma situação de perigo em voo. Eu já passei um fogo em voo que foi bem assustador. Eu estava com 21 pessoas a bordo numa missão de busca, era todo mundo tripulante. Começou um fogo elétrico lá atrás e aí é como você está trancado dentro de casa sem poder sair pegando fogo, porque eu estava voando, então você não tem como sair de lá de dentro, né? Foi bem, eu que estava comandando a aeronave e o pessoal começou a gritar, é fogo, bater. Foram pegar o extintor e eu descida de emergência, máscara. A gente estava próximo a Cuiabá. Eu vi a pista mais próxima que comportava a aeronave, né? Era um C-105, um Amazonas SAR. E aí a gente pousou em segurança, graças a Deus. O outro piloto era um piloto novinho que estava comigo. E a gente fez todos os procedimentos, teve muita fumaça dentro da aeronave, então é um momento que eu bloqueio a mente sobre pensar qualquer coisa, só penso pousar, não penso que vai dar certo, que vai dar errado, só penso na ação que tem que ser tomada, né? Mas foi um susto, foi o maior susto que eu tomei na aviação, com certeza foi esse. Eita. E a última pergunta que mandaram aqui é por que helicóptero? Eu imagino que a pergunta seja por que pilotar, por que você escolheu o helicóptero? Né? Sim, porque para quem às vezes não acompanha, não sabe, quando você sai da AFA, você pode escolher aviação de caça, transporte e helicóptero. Eu escolhi helicóptero, foi a aviação que eu escolhi. E por quê? Porque o meu esquadrão ele tem a missão para que outros possam viver. Então, é uma missão de resgate. Eu já participei de missão de apoio a incêndio na Chapada Diamantina, a enchente no Acre, enchente em São Paulo. Então, tem uma parte humanitária que me move e está relacionada aos meus valores, que é de ajudar outras pessoas. E a aviação de helicóptero e de busca e salvamento está muito relacionada a isso. Então, é um dos meus maiores valores. E por isso, eu escolhi o helicóptero. E também nisso, eu acabei vendo a minha missão na Febracis também, no coach integral sistêmico, ajudar outras pessoas. Também faço atendimentos e como isso muda a vida das pessoas, como mudou a minha, né? Então, tem tudo a ver com a minha missão de vida, no caso. Que legal, adorei. Minha amiga, se você pudesse dar umas dicas aí para as meninas que estão nos assistindo, para os meninos também que estão nos assistindo, que dicas você daria aí para a galera? Olha, a minha maior dica é trabalhe na base do iceberg. Entre no autoconhecimento. Leia o livro, O Poder da Ação é um ótimo começo. Se você tem oportunidade, faça cursos. Entre no autoconhecimento que você vai entender aquele resultado que você não teve. Então, para trabalhar a autoestima, você precisa trabalhar a base do iceberg. Não tem jeito. Eu vou te falar um segredo. Se você passar uma maquiagem, você vai ter autoestima por algumas horas. Quando você tomar banho, a sua estima vai pelo ralo, junto com sabão. E se você trabalhar a base do autoconhecimento, aí você vai ter autoestima suficiente para estar escabelada e estar se sentindo forte, para estar sem batom e estar se sentindo forte. Então, trabalhe a base do iceberg com o autoconhecimento, vai comprar livro, vai ler livro do Poder da Ação, vai fazer um curso se você tem oportunidade. De acordo com o seu âmbito financeiro, tem livro que você encontra hoje até na internet bem baratinho, até R$ 10. Tem conteúdo na internet do Dr. Paulo Vieira gratuito. Ele está fazendo uma sequência de lives sobre a riqueza. 8 horas. 8 horas, vai ter esse conhecimento, mas sai do sofá e vai buscar o autoconhecimento, porque ele vai resgatar a sua autoestima. Essa é a minha dica. Debbie, amei! Muito bom, hein? Foi maravilhoso. Gente, foi incrível, foi top demais. Debbie, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente.
Obrigada por contar a sua história, partilhar um monte de coisa bacana aqui com a nossa audiência. Amei ter você aqui comigo. Você é uma mulher incrível. Tenho muito orgulho de ter você pertinho. E muito obrigada. Só tenho que te agradecer por tanto carinho comigo e com as meninas e os meninos aqui. Gente, ó, essa live vai ficar salva, ela vai para o IGTV, tá? Agora o Instagram tá jogando tudo para o IGTV. Então vai lá para o IGTV essa live. Eu também estou salvando esses conteúdos e estou compilando esses conteúdos lá no grupo do WhatsApp. É só entrar no link da minha bio. Todos os dias tem muito conteúdo. Desafio, tem vídeo, tem partilha, tem troca. E sexta-feira, 8h30 da noite, nós temos um encontro, ferramenta de coaching e mais conteúdo. Então, vem para cá, vem se desenvolver, vem se potencializar. 8 horas da noite tem live com o Dr. Paulo Vieira falando especificamente do pilar financeiro. Só que como o Paulo é Paulo, ele fala de tudo e é maravilhoso e cai ficha para tudo quanto é lado, não só no financeiro. Debbie, ó, beijo. Gente, deixa eu falar aqui com você, Dani. Vou até responder o que me perguntaram. É da turma do Chucrute, sim, 2001. A minha turma. Mas antes de terminar, eu preciso validar a Dani, que é extraordinária. Ela é minha coach também, né? Ela é extraordinária. Por onde ela passa, a gente só recebe elogios do trabalho que ela realiza. Quem tem interesse em fazer um processo de autoconhecimento, procura a Dani. Ela é extraordinária no âmbito nacional, então ela é muito reconhecida. E eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui com você, de estar partilhando. Foi extraordinário, adorei, me diverti, foi incrível. Eu tenho certeza que muita gente se conectou com as histórias que a gente contou. Então, minha gratidão a você e a minha honra de ter participado aqui com você dessa live, viu? Te parabenizar por todo o seu sucesso. Obrigada, a gente está junto. Aquele abraço assim, né, da rede social que a gente agarra assim no telefone. Vamos sua vida, dá um beijo no Dani e vambora. Semana que vem, prepara a tua agenda para a gente voltar a trabalhar junto. Empolgadíssima. Uhul! Beijo para todo mundo. Amei ter vocês aqui, foi maravilhoso. Tchau, gente. Um beijo.